Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu ateliê. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial, que deixou muita gente chateada, decepcionada, que é a impressão vermelha no offset. Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando começam nos personalizados, sempre começa com o fotográfico, né? Eu comecei com o fotográfico e quando eu fui fazer essa transição do fotográfico para o offset, eu confesso para vocês que não foi fácil. Justamente por conta da qualidade da impressão fotográfica, que é muito superior à do offset. Hoje eu só trabalho com offset, amo, acho a impressão linda. E muitas das vezes, quando tem um fotográfico e um offset ali impresso na minha frente, eu ainda prefiro o offset. Mas olha só, não foi porque eu simplesmente aprendi a gostar, não. Porque realmente o primeiro offset que eu fiz era muito ruim a impressão. Só que para ter uma impressão boa, tem várias coisas ali envolvidas para que saia um bom resultado. A tinta, sua impressora, o papel, configurações. Hoje nós vamos falar sobre a impressora, né? Mostrar como fazer uma boa impressão utilizando e ali alterando as configurações da impressora. E vamos fazer isso voltada para a impressão do momento que é o vermelho, né? Por conta aí do Dia dos Namorados, muita gente imprimindo vermelho. Tem muitos vermelhos no arquivo. E nós vamos usar de teste hoje um dos arquivos que foi lançamento da semana passada, lá no site Kif Criações, que é a caixa envelope. Então, todos os nossos testes vai ser com ela. Vou passar uma dica para você que quer deixar o fotográfico e passar a usar o offset. Tem muita gente que tá aí nessa transição, né? E fica difícil a aceitação, ainda mais quando você tem os dois ali na sua frente. A dica é, deixe de usar o fotográfico agora mesmo. Porque enquanto você tiver os dois na sua frente, a impressão fotográfica sempre vai ser melhor. E você nunca vai gostar do offset. E nem adianta comparar, não. A fotográfica sempre vai ser melhor, sim. Mas tem como você conseguir uma impressão boa no offset, fazendo a configuração certa, utilizando o papel certo, a tinta certa. Tudo isso vai te ajudar a chegar num ótimo resultado. Vamos falar sobre a impressora? Quando eu fiz essa transição, eu utilizava uma HP. A impressão do fotográfico era ótima, mas a do offset era um desastre. Até que eu troquei para uma Epson 365. E achei a impressão maravilhosa. De cara, eu já gostei dela. Pra mim, tava perfeito. Passei anos utilizando ela. Depois, investi em uma outra Epson, L805. E, gente, eu não imaginava que a impressão podia ficar melhor. Eu já achava a impressão da Epson 365 ótima. Só que a impressão da Epson L805 é perfeita. E eu amo ela, uso até hoje, é a minha querida. Não tenho intenção de adquirir uma nova, porque eu já gosto muito, muito mesmo da qualidade dela. E a Epson, ela tem um diferencial. Ela te dá a possibilidade de você alterar as configurações ali na hora que estiver imprimindo, e é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá começar a fazer as nossas configurações. Primeiro vamos colocar para imprimir o arquivo, depois vamos lá em propriedades e aqui na caixa de diálogo da impressora você vai escolher papel comum, não adianta escolher mate, fotográfico, o offset é o papel comum, tá, gente? Então vamos imprimir no papel comum, qualidade alta. Agora nós vamos em mais opções. Aqui em correção de cores, nós vamos deixar selecionado personalizado e vamos clicar em avançado. Aqui nós temos várias opções de gerenciamento de cores, controle de cor, corrigir foto, ICM, sem ajuste de cor. Vamos deixar na primeira, controle de cor, modo de cor. Aqui está RGB 2. E todas as configurações de baixo está como padrão. Clicar aqui, ó, restaurar controles. Essa daqui é a configuração que eu uso para todas as minhas impressões. Só que com o vermelho é diferente, a gente precisa fazer algumas alterações. Então, vou mudar o modo de cor que está Adobe RGB para
cor vívida Epson. Aqui, logo de cara, você já vai notar uma diferença. Mas não basta só isso. Tem que alterar o brilho, contraste, saturação e densidade, que não está aqui, mas a gente vai mostrar agora, clicando no método Círculo de Cores. Não vamos alterar todos, porque não precisa, mas eu vou explicar cada um, porque assim você vai saber fazer a sua própria configuração de acordo com o que você quer. Não só te passar um número. Quando você quiser fazer alteração em outro projeto, como é que você vai saber? Então, você vai entender agora o que muda alterando o brilho, o que muda alterando o contraste, o que muda alterando a saturação e a densidade. Aqui você tem duas fotos, a original e a pré-visualização. Aqui você consegue visualizar como a foto vai ficar fazendo cada uma dessas alterações. Aqui já vai mudando e você tem mais ou menos uma noção. A primeira opção é o brilho. Quando você aumenta o brilho, toda a foto fica iluminada. Toda a impressão fica iluminada. É como se você tivesse um holofote em cima da foto. Quando você diminui o brilho, fica tudo mais escuro. No nosso caso, nós não vamos utilizar o brilho. O contraste é o seguinte: aumentando o contraste, as cores claras ficam mais claras e as cores escuras ficam mais escuras. Diminuindo o contraste, aí acontece o contrário. As cores mais claras ficam mais escuras e as cores mais escuras ficam mais claras. Saturação. A saturação, acho que todo mundo já sabe, é para aumentar a cor. A gente quer mais cor, mais vida, aumenta a saturação. A gente quer menos cor, diminui a saturação. No nosso caso, nós queremos mais cor, então eu vou aumentar a saturação ao máximo. Densidade. A densidade, gente, é a quantidade de cor. Deixa eu ver uma forma de explicar melhor. É diferente do brilho, tá? A densidade, ela deixa as cores mais fortes quando você aumenta. Quando você diminui, elas deixam as cores mais fraquinhas, como se fossem em tons pastéis. Eu acho que assim dá para vocês entenderem bem. Então, a gente quer, no nosso caso, menos cor. Engraçado, mas não, dá certo, tá? A gente quer menos cor, porque o nosso vermelho, ele já é um vermelho vinho, como eu falei para vocês. Então, se a gente aumentar, ele vai ficar mais vermelho vinho. E a gente não quer isso, a gente quer que ele fique vermelhinho. Então, a gente vai diminuir a quantidade de cor. Vou botar aqui 10. Vamos imprimir para a gente já notar a diferença? Minha gente, olha isso, a diferença é incrível. Esse aqui foi a impressão feita nas configurações padrões que eu sempre utilizo, aquelas primeira modo de cor RGB. E essa daqui foi essa última configurações cores vívidas Epson, fazendo aquelas alterações na saturação e densidade. Olha só a diferença, é incrível. Não só na cor, que o vermelho ficou mais vivo, ficou mais bonito também. Outra coisa que eu notei é a pigmentação na folha. Aqui, ó, vendo que você pode ver uma pigmentação diferente e aqui a pigmentação tá mais uniforme. A diferença é realmente incrível, né? Olha, comenta aqui o que você achou, testa e me diz se deu certo, se você gostou do resultado. Comenta aqui, viu? Vamos lá continuar que tem mais coisa para mostrar a vocês. Nessa última impressão eu utilizei brilho 0, contraste 0, saturação 25 e densidade menos 10. Tem uma questão muito importante que você tem que observar na hora de fazer essas configurações. Se você tem só vermelho ou se você tem outras cores. Porque alterando as configurações, você não vai alterar só o vermelho, mas também as outras cores. Não sei se vocês notaram, mas além do nosso vermelho ter saído mais vermelho, a outra cor que nós também temos nessa impressão, que é o marrom, saiu amarelo. Então, por isso que nós temos que colocar a configuração
exata para que não fuja nenhuma das cores, fuja ali do seu tom. Por isso, aqui nas configurações eu vou diminuir a saturação para 15 e nós vamos fazer uma alteração na barra deslizante. Quando a gente chega aqui na barra deslizante, com aquelas configurações que fizemos antes, vamos notar que já tem uma numeração aqui que a gente não colocou. Isso acontece por quê? Por causa da densidade. Como eu falei para vocês, a densidade é ali a quantidade de cor, né? O tom. Como a gente colocou a densidade menos 10, significa que a gente quer menos 10 de ciano, menos 10 de magenta, menos 10 de amarelo. Não sei se é exatamente 10, mas tô dando aqui um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente coloca a densidade para mais, ó, a gente aumenta a densidade, a gente está dizendo o quê? Olha só, que a gente quer que o ciano fique mais intenso, o magenta fique mais intenso e o amarelo fique mais intenso. Então, a densidade está relacionada às barras deslizantes. Eu vou colocar aqui menos 10 e venho aqui para as barras deslizantes, tá? Ele diminuiu o tom de cada uma das cores. E agora eu vou fazer a alteração aqui para que o marrom deixe de ser tão amarelo, mas o vermelho continue mais vermelho, tá? Eu vou fazer como? Aumentando a densidade do magenta. Então, eu quero mais magenta para deixar a minha cor vermelhinha do jeito que eu quero, vermelho intenso. Então, eu vou colocar aqui mais 5. Já tem uma distância bem boa. E o amarelo, que a minha cor saiu bem amarelinha, né? Eu vou deixar no menos 10, porque eu quero menos amarelo mesmo. E vou aumentar a tonalidade azul, vou colocar menos 5. Então, aqui eu tenho, ó, menos 5, 5 e menos 10. Eu estou dizendo que o ciano, eu vou ter um tom mais claro. Menos 5 mais claro. O magenta, eu vou ter mais escuro. Ou seja, ele vai dar um magenta mais tom. Tem aqui 5. E o amarelo, eu quero menos amarelo. Então, o amarelo é menos 10. Diminuir a amarelo ajuda também a tirar o alaranjado do vermelho, tá? Tem gente que falou que quando vai imprimir o vermelho, ele sai alaranjado. Então, diminui o amarelo, aumenta o ciano, aumenta o magenta mais do que o ciano, para ter uma cor vermelha aí, mais avermelhado e menos alaranjado. Olha só como ficou a impressão, a diferença entre aquela que a gente fez, a última, e essa agora. O vermelho, ele não ficou tão vermelho, porque a gente diminuiu a saturação. Então, ele ficou um vermelho mais fechado, muito bonito também. Bem próximo do vermelho original do kit. Já o marrom melhorou bastante também, porque a gente diminuiu o amarelo, aumentando o vermelho. Ajudou a deixar o vermelho mais vermelhinho e diminuindo o amarelo, ajudou a deixar o marrom mais marrom. Aqui tá bem mais marronzinho e aqui, ó, tá amarelado. Então, pra mim, essa daqui é a impressão ideal para esse projeto. Olha aqui a diferença da primeira impressão, aquelas da cores Adobe RGB, a impressão padrão que eu utilizava, para essa última que eu fiz. O vermelho mais intenso, o marronzinho sai um pouco da tonalidade, mas continua um tom marrom, e as cores bem mais vivas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que ajude aí, que vocês, dessa forma, consigam fazer a sua própria configuração de acordo com o que você quer imprimir, né? Não só te passar um número e você colocar. Quando você quisesse fazer uma outra configuração, um outro projeto, como é que ia ficar? Aí não dava certo. Mas com essas dicas e com o que eu mostrei hoje, tenho certeza que você vai conseguir fazer uma boa configuração para todos os projetos que você tiver. Amanhã eu quero trazer outras técnicas para vocês. Nós vamos utilizar papéis diferentes
para ter um resultado diferente, né? Já que você não tem aí uma Epson, por exemplo, né? Vamos ver quais as outras possibilidades que nós temos. E uma pergunta que eu vou deixar aqui. Você sabia que o offset, ele tem um lado certo de imprimir? Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Grande beijo e até mais!